Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Ethereum barra Bitcoin, ele está querendo subir aqui, ó. Ele está tentando fazer um fundo duplo aqui, em cima do fundo anterior. Isso significaria que nós temos um canal de alta no Ethereum barra BTC. E ele está querendo ir para essa direção aqui, tá? Então, essa região aqui da meiuca é onde o Ethereum pode ganhar valor perante o Bitcoin. Ou seja, o Ethereum, para esse ciclo de queda, pode ser que ele seja mais forte do que o Bitcoin. Justamente por conta da usabilidade, né? Das aplicações que você pode utilizar na rede Ethereum. Então, nós temos ainda um canal de alta, em acumulação de alta, do Ethereum barra BTC. Significa que a probabilidade maior é que o Ethereum ganhe valor perante ao Bitcoin. Então, como está ainda indefinido, porque ele está abaixo da média 8 novamente, mas ele consegue retornar temporariamente, eu prefiro e eu decidi comprar e estocar Ethereum e Bitcoin meio a meio, tá? E nós estamos, mesmo com essas quedas, né? Nós estamos com o Ethereum ganhando um pouquinho de valor perante ao Bitcoin. Para mim, isso aqui é uma bandeira que está se formando gigantesca aqui. E se a gente conseguir romper a metade desse canal, quem tiver exposto em Ethereum pode aumentar a quantidade de Bitcoins. Então, nesse momento, ainda estou bullish para o Ethereum também em relação ao Bitcoin, sabendo que os dois vão se desvalorizar. Entendendo isso, né? Eu estava querendo dar uma olhada também aqui, ó. Aqui, ó. Então, nós temos o número de entidades ativas do Bitcoin reduzindo desde o ano passado. Então, desde maio do ano passado, a gente tem essa queda na atividade, na demanda para o Bitcoin. Eu acho que isso aconteceu muito por causa das altcoins também, né? E essa demanda, nós temos claramente um topo mais baixo do que o topo anterior aqui, com o preço mais alto. Então, a gente tem uma divergência, né? Em períodos de bear market, o número de atividade ele cai drasticamente. Então, por isso que eu estou falando que desde maio do ano passado, nós podemos ter iniciado o bear market no maio do ano passado já. E por isso que pode acontecer da gente ter uma parada técnica dessa queda em junho para julho deste ano. É quando a gente completar um ano desde essa baixa aqui. Uma parada técnica seria uma retomadinha de alta, tá? No meio do ciclo de baixa, para fazer um topo mais baixo do que o topo anterior. Então, no caso aqui, se a gente evoluísse para uma queda, como eu estou pensando, avaliando, eu acredito que para junho e julho a gente poderia ter uma alta mais interessante. Então, vamos imaginar que em março a gente continue caindo. A gente poderia até supostamente perder ali para junho e julho, a gente poderia ter uma retomada de alta mais longa, até voltando talvez até metade aqui, não sei. Só acho que mesmo se ele perder aqui, ele vai em algum momento fazer um topo mais baixo do que o topo anterior, com bastante alta, para fazer aquela famosa ejaculação precoce, né? Então, eu acho que esses meses seriam junho e julho. Em diante, poderia ter uma retomadinha de alta desse ciclo de baixa aqui. Vai ser completamente o price action desse período, vai ser completamente diferente dos outros anos. Beleza? Completamente diferente, na minha opinião. Bom, então seguimos aqui com uma pequena queda, sombra vendedora de novo no gráfico diário do Bitcoin. Vamos adentrar aqui, gráfico de 4 horas, fazendo topos e fundos descendentes. Perdeu o fundo anterior aqui, está indo para liquidar os apostadores de alta aqui nessa região. Nós temos apostadores de alta nessa região aqui, apostadores de alta nessa região aqui, apostadores de alta nessa região aqui, apostadores de alta nessa região aqui. Acredito eu que podemos ver todos eles serem liquidados na próxima semana, nessa semana ou na próxima semana. Tá? Então, todos os apostadores de alta poderão ser liquidados em breve. É
É o que eu acredito, tá? Pois bem, e o S&P 500? Como é que está o S&P 500 hoje? O S&P 500 hoje, então, ele abriu ontem uma tentativa do mercado fazer reversão e já está apanhando de novo. Ele está com bastante dificuldade. Veja que forma um engolfo de baixa nele, assim como forma o engolfo de baixa no Bitcoin, tá? Até vou colocar lado a lado aqui, o BTC, mas é engraçado. Aqui ele está invertido. Pronto. Engraçado, né? Olha só que interessante. Ele tem o S&P 500 está do lado esquerdo aqui e o Bitcoin na direita. Ambos gráficos de 4 horas. Então, faz topo duplo na média 8 semanal, perde fundo anterior, testa como suporte, serve como resistência, tendência de baixa. Mesma coisa o BTC. No BTC ele nem chegou a testar o suporte, mas basicamente nós temos o topo duplo também no BTC, que se reflete de forma mais tardia do que a do S&P 500. Olha, veja a linha do tempo, ó, como ela muda, tá? Então a linha do tempo basicamente muda. Veja que o Bitcoin ele reage de forma tardia, um pouquinho tardia ao que acontece com o S&P 500, mas ele segue o S&P 500. Então, engolfo de baixa, por quê? Porque o Bitcoin ele é aberto no final de semana. Tá? Então, aqui o Bitcoin ele é aberto no final de semana. Quando você mexe aqui, ó, tem um buraco aqui de tempo, que no sábado e no domingo o S&P 500 não abre. Então, a gente tem a abertura, o BTC ele funciona 24 horas por dia, então ele tem um gráfico um pouco mais prolongado no gráfico de 4 horas. Mas veja como ele segue exatamente, ele está seguindo exatamente o S&P 500. Se o S&P 500 ameaça fazer um engolfo de baixa, o BTC também ameaça fazer um engolfo de baixa, trazendo mais queda. E toda a altinha que ele traz a altinha por algumas horas e derrete. Então, considerando isso, a gente pode ver que está completamente correlacionado um gráfico com o outro. Então, um gráfico está completamente correlacionado com o outro. O Bitcoin está reagente ao que o S&P 500 está fazendo. Aí, o que acontece aqui? Além da gente ter a possibilidade de mais queda de 50% dentro dessa região, nós temos, então, o seguinte. Aqui, o mercado já está reagindo ao apertamento quantitativo, e, na verdade, ainda nem iniciou o apertamento quantitativo. Então, ainda nem iniciou o apertamento. Se não iniciou o apertamento, a gente pode ver, então, a partir de março, mais queda para o Bitcoin da média da praia. Beleza? Basicamente, é isso. Então, aqui nós temos gráficos completamente satânicos, a inflação completamente descontrolada. Nós já estamos se aproximando a um tipo de gráfico que aconteceu lá em 1972 para 83, quando teve o descontrole da inflação. Então, lá chegou a 12% num período, depois 14%, 15% de inflação. E nós estamos caminhando para isso novamente. Então, o Federal Reserve vai ter que fazer alguma coisa. Tá? Basicamente, mesmo com ele comprando ainda títulos, comprando bonds, o preço ainda já começou a cair. Então, eu não consigo ver nada diferente do que uma queda lenta e gradual no S&P 500 e arrastando o BTC junto. Por isso que eu estou otimista com a queda do Bitcoin. Essa é a palavra certa. Otimismo com a queda. Isso aqui é a oportunidade dos deuses, né? O mercado ele vai dar oportunidade de praticamente aí, provavelmente 2 anos de oportunidade de acumular Bitcoin barato, na minha opinião.